Uma das franquias de terror mais famosas de todos os tempos, com certeza é Silent Hill. Ela conquistou milhares de fãs por todo o mundo. E hoje eu vou fazer um iceberg dessa franquia. Então, vem comigo. Esse é um final bem bobo do tão amado Silent Hill 2, onde James descobre que tudo que aconteceu não passava de um cachorro mexendo em alguns botões. Esse final só existe na versão japonesa, porque o dublador do James não quis dublar, e Silent Hill é cheio desses finais assim. Veremos mais disso em algum outro tópico. Esse é o meme da comunidade. No terceiro jogo da franquia, entrando em uma padaria e interagindo com qualquer coisa, Cheryl apenas irá falar que é pão. E isso gerou muitos memes. No começo do segundo jogo, o James está se encarando enquanto olha para o espelho. Então, algum curioso decidiu aumentar o brilho dessa parte. E certeza que ele deve ter se arrependido, porque quando você faz isso, é possível ver que James na verdade está olhando para a câmera, diretamente para o jogador. É a primeira vez que eu vi isso, sério, deu muito medo. Hoje em dia já nem tanto, mas mesmo assim, continua estranho. Igual eu disse antes, a franquia tem vários finais, mas apenas com um sendo canônico, que conecta tudo e forma apenas uma história. Um exemplo disso é que Silent Hill 3 só faz sentido por causa de um dos finais do Silent Hill 1. Uma pessoa fez um post no Reddit comparando a escola do jogo com a escola do filme Um Tio no Jardim de Infância. E olhando bem, até que as duas são parecidas, mas são só teorias, nada demais. O Iluminado é um filme muito bom, e esse tópico se trata de uma referência a uma cena muito marcante desse filme. Tem um pôster do filme no Silent Hill 2, é só isso mesmo. No Silent Hill 0, jogamos com Travis, que existem teorias que dizem que ele é um assassino em série, e um dos pontos dessa teoria diz que a foto de crime que pegamos das pessoas no hotel seria na verdade foto de suas vítimas, já que a cidade de Silent Hill usa coisas que as pessoas fizeram contra elas. E também ao interagir com o mapa, Travis diz assim: boa para mutilar e enterrar corpos. Primeiramente aparecendo em Silent Hill 2, esse inimigo é bem marcante, sendo usado várias vezes como mascote. Mas o que teria embaixo dessa pirâmide que ele usa na cabeça? Como ele é? O próprio Masahiro confirmou que existe um rosto por debaixo daquilo, porém não se sabe exatamente como ele é. E tem uma teoria que diz que o rosto dele seria o mesmo rosto do James, afinal, ele é basicamente um reflexo de James. No Silent Hill 4 tem um cara que se chama Frank Sutherland, e ele tem o mesmo sobrenome de James. Isso pode parecer meio bobo, afinal muitas pessoas têm o mesmo sobrenome. Mas interagindo com o quadro, o protagonista comenta que o próprio Frank já comentou com ele que perdeu um filho e uma nora em Silent Hill, dando a entender que James nunca saiu de Silent Hill. Aparece no jogo uma criatura se alimentando de um modelo de corpo parecido com Angela do segundo jogo, porém todos sabemos que ela morreu. Isso seria apenas uma referência. Existiam boatos que havia um final secreto no jogo, que seria basicamente o personagem principal indo embora de ambulância da cidade, mas obviamente não passa de uma farsa. Isso não é tão verdade assim, porém não é mentira. No segundo jogo isso fica bem mais visível, porque os monstros são criados pelo próprio James, que tinha desejos por sua mulher, mas ela estava doente. Um exemplo disso é que no Silent Hill 1, um dos monstros é apenas um cachorro, porque a Alessa tinha medo de cachorros. Valtiel é retratado como um tipo de anjo, ou um demônio, depende de para quem você pergunta. Existe uma teoria que diz que ele na verdade é do bem, e está tentando ajudar a protagonista do Silent Hill 3. Essa teoria usa como base o fato de Valtiel não atacar Heather diretamente, porém isso pode ser explicado. Valtiel não ataca ela diretamente porque ela tem dentro de si Samael. E a única função do Valtiel é garantir o nascimento do deus do culto. Por isso, quando Heather morre, Valtiel puxa ela e a revive para que ela cumpra seu propósito.
Alex é o protagonista do quinto jogo da franquia. Ele tem o mesmo sobrenome da mulher de James, mas isso é apenas mais um easter egg desse jogo. Afinal, a Konami colocou bastante easter eggs nesse jogo. No terceiro jogo da franquia, um personagem chamado Vincent fala essa frase, fazendo assim com que a comunidade fizesse muitas teorias. Porém, ao perceber que Heather se assusta com o que ele fala, ele desmente, falando que isso é uma brincadeira. Agora tem gente que acha que não foi brincadeira dele e tem gente que acha que foi. No Silent Hill 3, lemos algumas cartas de um personagem chamado Stanley, que ajuda o protagonista. Mais à frente do jogo você atende um telefonema que diz que agora Stanley se chama 7. E mais à frente vemos um corpo deitado numa maca com o número 7 nela. Provavelmente é o corpo do Stanley. Essa teoria diz que a personagem chamada Maria, vista no segundo jogo, seria real. E não adianta se aprofundar muito nessa teoria, afinal ela não faz sentido. E o que mais aceito pela comunidade é que Maria é uma criação de Silent Hill, usando a mente de James. No Twitter de Masahiro, ele afirmou que o corpo da esposa do James não estaria no porta-malas, mas sim no banco de trás, o tempo todo. Existe uma teoria que diz que o protagonista do quinto jogo não matou seu irmão. Os flashbacks que ele tem sobre a noite que teria matado seu irmão foram manipulados e alterados por Silent Hill. A evidência mais forte sobre isso seja que o Pirâmide Red pune os culpados, até mesmo pessoas que não lembram do que fizeram. E quando o Pirâmide Red encontra Alex, ele não faz nada, apenas vai embora. No Silent Hill 2, quando você entra em um certo lugar do jogo, em uma parede há escrita a frase, tinha um buraco aqui. E algumas pessoas dizem que isso faz referência ao quarto jogo, onde há um buraco no banheiro do protagonista que ele atravessa para ir para o outro. Tem uma teoria no segundo jogo que diz que todos os corpos que vemos durante o jogo são de James. A base dessa teoria é porque o modelo do James é usado para um corpo que achamos em um quarto do jogo. Porém, isso pode apenas ser uma referência ao final do jogo. E só esse corpo é do James, já o resto são normais mesmo. Liz é uma enfermeira do primeiro jogo. Toda vez que interagimos com ela, rola uma sensação de estranheza no jogador. Logo depois descobrimos que ela já estava morta, muito antes do jogo começar. No Silent Hill 2, você acha um quarto com uma nota na porta. Quando você entra nesse quarto, tem uma chance de você ouvir esse sussurro. E esse sussurro diz o seguinte: Veja sua esposa morta e vá para casa. Lave algumas roupas e depois leve-a para o carro e economize espaço. Talvez isso seja do subconsciente de James, logo após ele matar sua esposa. Laura é uma criança órfã que aparece no segundo jogo. Ela conhecia a esposa de James, e o verdadeiro mistério é porque ela é a única pessoa real, fora James, no Silent Hill 2. Há uns anos atrás, um canal lançava uma série de vídeos relacionando os eventos do Holocausto com a franquia Silent Hill. Um exemplo disso é que no segundo jogo, os apartamentos seriam uma referência à cela de concentração, mas isso é provavelmente mentira. Esse tópico faz referência a um item do iceberg de Mario 64, onde diz que seu jogo é diferente do jogo do seu amigo. Porém, isso é mentira. A sua cópia do jogo é igual a todas as outras. Isso implica que todos os finais são canônicos, assim levando com que seja uma realidade diferente. Isso faria com que a franquia tivesse infinitas histórias e possibilidades. E chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu ele inteiro. E é isso. Valeu. Fui.